Bom, inclusão social. A gente passar já para os exercícios. Essa habilidade, que a gente viu por último, essa daí dos limites de desempenho, ela requer que se reconheçam as práticas que contribuem para a organização de grupos e sua sociabilização, e que se identifiquem os problemas relativos à deficiência física, as limitações visuais, auditivas, de movimento, elas precisam ser respeitadas. Os direitos são iguais. Todos temos direito de usufruirmos as mesmas possibilidades e as mesmas condições dentro de um grupo social, né? Isso em relação ao transporte. Como é que você pode se transportar se você não tem, por exemplo, um sinalizador para atravessar uma rua? Então o trânsito precisa ter um sinal para as pessoas que não enxergam. Se você não consegue se locomover, tem que ter uma rampa para você descer de uma calçada. Então isso é questão de respeito, né? E as práticas esportivas, por isso que nós temos as Paralimpíadas. Por quê? Porque as pessoas também precisam desenvolver os seus músculos, os seus partes do corpo, as que funcionam bem, né, dentro dos seus limites. Por exemplo, você não vai colocar um idoso, uma pessoa com 80 anos, para levantar não sei quantos quilos numa academia, ou para fazer uma esteira numa velocidade alta, que você vai matar o velhinho ou a velhinha, acabar com ele, né não? Vai se acabar. Você não pode botar nem tapete em casa. Por quê? Porque o idoso, ontem eu vi na televisão a experiência, que colocaram alguns pesos nas pernas dos funcionários, para eles saberem como é que um idoso sente, o que ele sente quando anda. É por isso que tem um que anda arrastando assim os pés, ó. Por que ele arrasta os pés? Porque a perna é tão pesada que o pobre não consegue nem levantar. É um sacrifício tão grande. Imagine esse idoso com um bico de papagaio, porque sentava com as costas e não com a bunda. Imagine ele com a lesão por esforço repetitivo nos dedos. Professor, eu estou lascado. Ainda dá tempo, se cuide, se cuide. Bom, e o que é aptidão física? O Enem já cobrou várias vezes isso. O que é uma aptidão física? É a possibilidade que eu tenho de realizar as minhas atividades confortavelmente, sem sofrer, sem sofrência, né? Vamos já ver uma questão sobre isso. Então veja aí os conceitos. Capacidade de executar tarefas diárias com vigor e vitalidade, sem fadiga. Professor, o que é fadiga? Cansaço. Excessiva. Tem gente que corre um pouquinho e está assim, ó. Está pior do que cachorro, a respiração. Tem uns que andam um pouquinho, mas estou todo me tremendo. Morreu e não sabe. Isso é o que? É falta de aptidão física. E vejam bem, se vocês fizerem um concurso público, tem aluno meu que fez concurso para ser ronda do quarteirão, ou para a polícia civil, polícia militar, tem prova de aptidão física. Aí tem muitos são reprovados na prova, porque correm um pouquinho, estão se acabando. Como é que vai correr atrás do bandido? Vai morrer antes do bandido, né? Ainda leva um tiro. Não pode. Então a aptidão física é algo que você adquire com uma vida saudável, tá certo? Benefícios da atividade física na aparência. Cuidado. O Enem tem cobrado bastante a questão do culto ao corpo. O que é um corpo bonito? Tem gente que diz que um corpo bonito é um corpo sarado. É uma pessoa magra. Esses valores, eles mudam ao longo dos séculos, do tempo. Existiu época na história que a mulher bonita, a mulher interessante, era a mulher gorda. O homem gostava de fartura. Ele gostava daquela mulher que ela sozinha ocupava a cama toda. E ele corria e dizia, lá vou eu, bufo, né? Quer dizer, aí agora você vê uma modelo andando, são só aqueles ossos se balançando e ganham dinheiro danado. Tem gente que gosta de carne, não é não? Então hoje em dia a importância para o Enem de um corpo bonito é um corpo que seja saudável, tá certo? Então, quando você pratica esporte,
Gente, existem pessoas que são mais cheinhas, mais gordinhas, mas são todas durinhas. Veja como as pessoas mais cheinhas, elas têm um rosto bonito, elas são mais simpáticas. Elas têm menos rugas. Os que encolhem mais, às vezes, parecem um maracujá. Não estou defendendo os gordos, porque eu sou gordinho, não, viu? Eu estou dizendo que existem vantagens para os dois lados. Existe coisa boa para os dois. Melhora a postura. Os músculos ficam mais eficientes. Combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura. Qual é o problema do gordinho? É porque se esse gordinho come muita gordura, ele vai ter gordura no fígado, vai acabar com as funções do fígado, ele tem mais risco de ser doente do coração. Não é porque gordo é feio, não. Tem gordinha morta de linda, né? A questão é a saúde. Benefício no trabalho da prática de atividade física. Aumenta a produtividade. Menor propensão à doença, as pessoas adoecem menos. Melhor índice de frequência no trabalho. Que é isso, professor? As pessoas não faltam. Combate o estresse e a indisposição. E melhora a sua capacidade para esforços físicos. Professor, e no dia a dia, na vida? Maior disposição para as tarefas cotidianas. Olha aí, o coração trabalha de forma mais segura e eficiente. Aumenta o seu fôlego, a sua respiração. Você consegue respirar com mais qualidade. Melhora a elasticidade e flexibilidade do corpo. Olha, pessoa que não tem prática de atividade física, às vezes você vai se abaixar para pegar uma coisa, os ossos estalam tudo, já ouviram isso? Parece que está se desmanchando, não é não? Tem gente que vai pegar uma coisa no chão e engancha, parece que a coluna engancha, aí diz, ai, agora eu não me levanto mais. Não, né? Não tem uma prática de atividade física. Quando você está bem fisicamente, sua autoestima fica melhor. Porque uma pessoa doente, você já olha para a cara dela, aquela cara assim, morreu e não sabe, né? Vive melhor, com mais qualidade e se alimenta melhor. Bom, agora nós vamos para as nossas questões. Como que essas questões são cobradas no Enem? Vejam aí na nossa apostila. Primeira questão. No programa Balé Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, e são questões do Enem, viu? Vamos fazer de conta que vocês estão fazendo a prova do Enem. Vamos ver quem acertaria a questão. Então, no programa do Balé Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, foi empregada publicamente, pela primeira vez, a palavra surrealismo. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi tão surpreendente, antes de a gente virar a página, olhe, cujo efeito. Um dos erros gravíssimos que o aluno comete na redação é colocar artigo depois do cujo. Não se usa artigo depois de cujo. Eu não posso dizer o menino cujo o pai. Está errado. Eu tenho que dizer o menino cujo pai. O menino cuja mãe. E quando dizem cujo qual? O menino cujo qual, eu digo lascou. Mesma coisa pelo. Pelo é pé mais ó. O lugar pelo qual, não é pelo o qual, não. Não se repete esse ó. O desde já tem a preposição de. Aí tem aluno que escreve desde de ontem. Não pode. Desde ontem. Tudo bem? Então, voltando para o nosso texto. Então, cujo efeito foi tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A música de Erik Satie era uma mistura de jazz, música popular e sons reais. Imaginem nesse cenário, olha, era uma mistura de jazz, música popular e sons reais tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin, cowboys e vilões, mágica chinesa
e ragtime. Vocês estão vendo aí a misturada danada? É como se tivesse uma música tocando um jazz e você escutasse o barulho de um tiro, de uma sirene, de um sino. Tudo isso misturado num balé, num espetáculo teatral. Era uma inovação que juntava tudo. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica demasiado provocativa. Ou seja, quando ele diz que o tempo não era propício, ele está dizendo o quê? Que as pessoas estranharam. Era muita modernidade para aquela época. Era muita mistura. Cênica demasiado provocativa devido ao repicar da máquina de escrever. Olha, imagine dentro de uma música o barulho de uma máquina de escrever. Os zumbidos de sirene e dínamo. E aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau. Imagine você ouvindo os aviões, barulho de avião, barulho de tiro, barulho de máquina de escrever, de sirene. Imagina aí a cena, tudo isso no espetáculo teatral, num balé. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada pela justaposição, colagem de ações isoladas, seguindo um estímulo musical. Então tudo isso no palco era recheado de gestos. Vamos ver quem acertaria essa questão no Enem. Vamos ver a pergunta. A pergunta diz o seguinte: as manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social. Vocês já prestaram atenção como o nosso forró é diferente do forró que dançam em outros lugares? Vocês já prestaram atenção que algumas regiões têm mais facilidade para dançar o samba? Outras regiões sentem mais facilidade para dançar forró? Outros lugares têm mais facilidade para dançar o carimbó? As mulheres, muitas vezes, elas sentem mais facilidade de dançar alguns ritmos. Por quê? Porque elas têm mais flexibilidade. O corpo foi mais treinado para isso. Então ele diz o seguinte: as manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social. Como se pode observar na descrição acima do balé parade, o qual reflete. Vejam aí qual opção vocês marcariam, sem olhar a resposta. Vejam das opções que estão aí, qual vocês marcariam. Vocês acham, aí na opção A, que existia falta de diversidade cultural na proposta estética? Ou tinha diversidade demais? Tinha muita variação. Diversidade é variação, então esse item A não pode ser. O item B, a alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. Não era uma alienação, era exatamente a reprodução dos barulhos para, de alguma forma, descrever o contexto social em que se encontravam. Então a B também está falsa. A C, uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. Vocês acham que isso aí estava sendo colocado em disputa? Ou era a soma disso tudo que fazia a novidade? Era a soma, né? Então essa opção também está incorreta. Veja o item D. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. Tudo aí era novo. Quem marcou a opção D, marcou a opção correta. Vamos ver por que a E está falsa. Uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. Gente, o que é uma coisa linear? É aquilo que tem começo, meio e fim. O que é lógico? É o que é previsível. E vocês estão vendo aí que a cena foi totalmente imprevisível, inovadora, né? De vanguarda. Então, opção D de dado. Vamos para a questão de número 2. Olha aí, a questão 2 falando de saúde e de aptidão física. O aluno que fez essa prova do Enem e que assistiu a nossa aula ia acertar. Leiam o texto antes de eu comentar. Vamos ver o que vocês conseguem entender daí. Nós falamos hoje
sobre a aptidão física. Então vamos ver se você acerta a questão. Vocês vão ver como vale a pena a gente prestar atenção na aula, né? O aluno que está prestando atenção, ele está vendo que ele tem condição de fazer uma boa prova no Enem. Apesar do calor, vocês estão vendo que eu estou aqui banhado também, né? Mas quando a gente se dedica, quando a gente faz com amor, dá certo. Vejam aí, questão 2. Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Vixe, professor, então tá muita gente doente por aí, né? Porque falta isso, essas necessidades básicas, elas faltam para muita gente. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física. Pense aí você sozinho, pela aula de hoje, se você é capaz de dizer o que é a aptidão física, se você entender o que é essa aptidão física. Ele diz, é entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. O que são essas atividades cotidianas? São as atividades do dia a dia. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando... Veja aí qual opção vocês marcariam. Qual? Tem o gabarito aí para vocês? Tem? Tem ou não tem? Professor, eu nem vi. Não, nem vi. Estão acertando porque sabem, porque se garantem, porque são alunos da Academia Enem. Muito bem, olha aí. Opção C. Por que é a C, professor? O item A diz assim, que tem aptidão física quem apresenta uma postura regular. A pessoa pode ter uma postura regular e não ter uma prática de atividade física e viver cansada. Ah, fulano é elegante, mas vive doente. Quando pode se exercitar por períodos curtos de tempo. O texto não fala se é por período longo ou por período curto. Diz que você consegue realizar suas atividades sem cansaço excessivo. Então a B está fora. Item C. Pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia. A opção C está correta. E a D. Pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa. Não é para ter fadiga, não é para ter cansaço. E a E. Pode exercer atividades físicas no final do dia. O texto não diz que é no final do dia, diz que você tem, para ter aptidão física, você precisa resolver seus problemas sempre. Vocês estão vendo como é fácil? Agora é fácil depois que você assiste a uma aula dessa. Se você pegasse uma questão dessa sem ouvir o que nós conversamos aqui hoje, você sabe que existe jogo, que existe brincadeira, que existe esporte, mas muita gente não sabia por quê, de que maneira isso ajuda na vida da gente, não é verdade? Então vamos para a questão 3. Essa questão 3 já foi considerada uma questão que exigia um pouquinho mais de atenção. Vamos ver se você acerta. Um minutinho para vocês, aí eu comento. O tempo é curtinho para poder dar tempo para a gente fazer todas, né? Mas aí na medida do possível vocês já vão adiantando. Vejam a questão 3. O convívio com outras pessoas e os padrões sociais estabelecidos moldam a imagem corporal na mente das pessoas. Gente, é tão interessante. Eu vejo às vezes como professor, quando eu entro na sala de aula, que tem um aluno que costuma pentear o cabelo, tem um corte de cabelo diferente. Pode olhar que não é só ele. Aparecem uns 2 ou 3 que seguem o mesmo estilo. Quando um raspa a cabeça, os outros raspam também. Outro dia numa sala, os alunos por anarquia resolveram tirar um pedaço da sobrancelha, fazer uma falha no meio da sobrancelha. No outro dia tinha bem uns 5 com a falha no meio da sobrancelha. A menina pinta o cabelo de uma cor,
No outro dia tem não sei quantas com cabelo pintado do mesmo jeito ou com corte do mesmo jeito. Basta aparecer numa novela, né? O anel da fulana, a pulseira da cicrana, que no outro dia todo mundo quer, todo mundo tem. Vira moda. As pessoas costumam, o homem é produto do meio, é isso que ele está dizendo aqui. Então, o convívio com outras pessoas e os padrões sociais estabelecidos moldam a imagem corporal na mente das pessoas. A imagem corporal idealizada pelos pais, pela mídia, vocês acham que a imagem idealizada pelos pais, ela é uma imagem de uma pessoa gorda ou de uma pessoa magra? Depende da idade. Quando você é pequenininho, o pai quer que você coma para ficar fortinho, para não adoecer. Mas quando você cresce, minha filha, pare de tomar refrigerante que você vai ficar cheia de celulite. Olha, você só come porcaria, você já está gordinha, seu vestido já não cabe mais e a mamãe não tem dinheiro para comprar outro, né? Emagreça, senão você não vai para a festa. Então, olha, aí a criança fica em dúvida, e aí, eu tenho que ser gordo ou eu tenho que ser magro? Tem gente que diz assim, professor, eu não como gordura, eu detesto gordura. Não tem quem faça eu comer um pedaço da gordura da picanha. Compensação, você vai tomar um suco ou um café e bota metade do copo da xícara de açúcar. Como se esse açúcar não fosse se metabolizar em gordura. Você adora uma salsicha, uma linguiça, isso porque tem gordura, né? Quer dizer, você gosta de manteiga, tem gente que vai comer um pão, não é pão com manteiga, é manteiga com pão. Bota tanta manteiga no pão que se encostar o dedo, o pão fica grudado assim, né? Você levanta o dedo e o pão vem junto. Quer dizer, aí é gordura. Aí ele diz, a busca pela imagem corporal perfeita tem levado muitas pessoas a procurar alternativas ilegais. Vocês estão vendo aí, ó, até marquei na questão algumas palavras que são pistas para a gente chegar a um resultado satisfatório. Vejam aí o que eu marquei na questão. Imagem corporal, comportamentos estereotipados. Vocês sabem o que é isso? É um comportamento modelo, é um comportamento copiado dos outros, que podem comprometer a saúde. Então essa questão quer que você marque uma opção que fale dessa possibilidade de comprometer a saúde, na busca da imagem corporal perfeita. E as pessoas usam alternativas ilegais, como os anabólicos, ou nocivas à saúde. Você está gordinha, ou gordinho. Aí uma pessoa diz para você que se todo dia de manhã você tomar uma colher de vinagre com limão espremido, você vai emagrecer. Ora, é só a conta, né? Depois está aí com a úlcera, com a gastrite, com a azia, mas estou feliz. Estou feliz. Não pode. Fechou a boca e emagrece, mas você não vai passar fome, você não vai morrer. Então vamos ver o que é perguntado aí na terceira questão. A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual. A gente vê o tanto de academia que tem, o tanto de gente malhando, pedalando, caminhando, né? Como consequência, vejam aí qual opção vocês marcariam. Vamos ver a opção A. A ênfase na magreza, que todo mundo quer emagrecer. Tem a dieta disso, tem a dieta daquilo, a dieta das proteínas, a dieta de Dukan, a dieta de não sei o quem, e aí você vai, né, do Atkins e tome dieta. A ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo. Gente, isso passa pela questão da autoestima, não é só o corpo não. Essa autoimagem, por exemplo, é você vai sair para uma festa e você se olha no espelho e não gosta do seu cabelo. Aí assanha, vai pentear de novo, você começa a se arrumar, você bota uma roupa, não gosta, você bota outra e não gosta. Principalmente na adolescência. Isso, pessoal, eu já passei da adolescência e ainda estou assim, Tem gente que tem essa adolescência esticada, né? Tem a questão da autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem que você tem de você. Já caiu na prova do Enem uma questão sobre bulimia. Vocês sabem o que é isso? Anorexia.
A pessoa come, aí ela coloca o dedo na garganta para vomitar, para poder não engordar. E às vezes a pessoa ela já está bem magrinha, mas ela se olha no espelho e ela se sente gorda, ela se vê gorda. Às vezes você está tão bem com a roupa que você está, mas você se sente feio. Isso passa até pela redação, sabia? Tem aluno que faz uma redação, aí vai levar para corrigir e diz assim: professor, minha redação tá uma merda, tá horrível. Aí o corretor lê a sua redação e acha maravilhosa. E tem aquela redação que você faz, pensando que fez sucesso. Aí o professor encontra tanto erro que na metade você diz: não, professor, pode parar, não corrija mais não, por hoje já chega, né? Quer dizer, é a maneira como você vê as coisas. Então aí essa opção A está verdadeira. A ênfase da magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo. Como é que eu sei que é a opção A, professor? Porque a questão fala de alternativas ilegais e nocivas à saúde. Por que não é a B? As pessoas adquirem a liberdade para desenvolver seus corpos de acordo com critérios estéticos que elas mesmas criam? Não. Aí está dito que essa imagem corporal, ela é idealizada pelos pais e pela sociedade. É importante a gente saber o que está errado, por que está errado. O item C. A modelagem corporal é um processo em que o indivíduo observa o comportamento de outros, sem contudo imitá-los. Foi o que eu disse para vocês, que se um corta o cabelo de um jeito, os outros pegam e cortam também. Então existe a imitação, por isso que está falsa. A D. O culto ao corpo produz uma busca incansável, trilhada por meio de árdua rotina de exercícios, com pouco interesse no aperfeiçoamento estético. Não, para que as pessoas vão para uma academia? Eu não conheço, vocês conhecerem me digam, eu não conheço uma academia que não seja toda cercada de espelhos. E pode prestar atenção, quem vai para a academia. Como a pessoa malha um pouquinho, aí chega na frente do espelho, pega o braço e fica... né? Olhando para as pernas, para o braço, para a bunda, para os peitos, para ver o que está duro, o que está mole, o que cresceu, o que não cresceu. Então passa por essa questão da autoimagem, não é isso? E aí, o corpo tornou-se um objeto de consumo, importante para as pessoas criarem padrões de beleza que valorizam a raça a qual pertencem. O texto não fala sobre isso. O texto não fala dessa questão da raça. Mas a gente sabe que existe uma corrente, por exemplo, as pessoas que têm o cabelinho crespo da nossa origem africana, de deixar esse cabelinho crespo. Mas não, o povo estica, faz uma escova, se molhar encolhe, se chover não sai de casa, né? Quer dizer, às vezes negam as próprias origens. E a opção A de amor, questão 3. Vamos aí para a questão 4. Olha, a questão 4 fala de dança e folclore. Diz o seguinte: a dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas ao aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Olhem aí a riqueza da música, a riqueza do folclore. E a pergunta é: a dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela o quê? Vejam aí na opção A: manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Exatamente. O folclore, a dança, ela representa tudo isso, né? A pessoa quando está dançando, você olha inclusive para a expressão de felicidade, a expressão facial dela. Questão 5. Veja aí. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda.
Novos espaços e práticas esportivas e de ginásticas passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por, aí vocês vão ver aí na opção E, dietas, como nós falamos aqui, vários tipos de dietas, que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas. Tanto é que a pessoa vai para a academia, aí ela é orientada a comprar uma barrinha de proteína, a comer determinada fruta, como uma banana antes de ir para a academia, que tem potássio. Então começa a indicação, e esse tipo de dieta é uma dieta que busca favorecer o quê? O corpo. A opção é de esperança. Questão 6. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro, quer dizer, usavam a luta para quê? Para conquistar espaço, para brigar, né? Para mostrar poder. Como a gente vê uma briga, por exemplo, entre torcidas, para mostrar qual é a mais poderosa, qual é que tem mais poder, uma pega e desafia a outra, né? A questão da violência. Ou muita gente fazia luta como uma filosofia de vida. Existiam pessoas que escolhiam determinados exercícios pelo apelo filosófico como concepção de vida, né? Faziam a arte marcial como se fosse uma religião. E aí ele diz o seguinte: atualmente nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais, e a gente vê que vem de muito tempo o judô, o karatê, agora tem o UFC, né? Então as raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora pela defesa pessoal, ora pela necessidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. A pergunta é: um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas. Ó, gente, esse texto é de 2008. Aconteceu um dia desse aqui no nosso estádio, no dia de um clássico. Para vocês verem como não é nenhuma novidade, né? De torcidas organizadas. Além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas, veja, se a briga foi mal compreendida, é porque o objetivo da luta era outro. E nós falamos aqui qual era: de controle sobre o corpo, de disciplina. Qual é a opção que diz isso, turma? Opção B de bola. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Temos tempo ainda? Tá bom. 2 minutos dá para fazer mais uma. Vamos para a questão 7. Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Turma, só um lembrete para vocês. Todas essas questões caíram nas provas do Enem. Se vocês estão achando fáceis, não é porque a questão é fácil, é porque o seu nível é bom. Olha aí a autoestima, a autoimagem. Se você está conseguindo fazer, é porque você está dominando a habilidade, você realmente tem conhecimento para isso. Isso aqui é só uma amostra do sucesso que vocês vão ter no dia da prova do Enem. Vamos acreditar, vamos pensar positivo, vai dar certo, vocês vão conseguir. Então veja a questão 7, voltando. Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Ela tem um papel muito importante de fazer a conexão entre os vendedores, os compradores e o serviço de acessórios. Durante o dia, ela se desloca inúmeras vezes da sua mesa para resolver os problemas dos vendedores e dos compradores. No final do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Pode estar morta de cansada, né? Aí veja a pergunta que o Enem faz. Na função de chefe preocupado com a produtividade,
número de carros vendidos e com a saúde e a satisfação dos seus funcionários, a atitude correta frente ao problema seria, falamos sobre tudo isso hoje. Veja aí a opção A. Propor a criação de um programa de ginástica laboral. Lembra que eu disse para vocês que caía no Enem? De ginástica laboral no início da jornada de trabalho. Não só no início, mas das opções que tem aí é que se apresenta melhor. Então, questão 7, opção A, de amor. A questão 8, bem rapidinho, ela fala sobre a capacidade física. E vocês estão vendo aí pelo exercício que o que está sendo trabalhado é a flexibilidade. Opção C de casa. A questão 9, ela mostra a sequência numa partida de voleibol. Vocês estão vendo que na imagem 1, ele saca, é o saque, é o ponto de partida. Na imagem 2, nós temos a recepção desse saque com a manchete. E no quadro 3, nós temos um corte com um bloqueio. A opção que melhor se adapta a essa descrição é a opção A, de amor. E na questão 10, é a relação entre as atividades físicas e a cultura de um povo, é a opção E, de esperança. Turma, obrigado pela atenção, espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima oportunidade.